Olá, alunos queridos. Hoje, dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, o tema da nossa aula será o Quilombo dos Palmares, dentro da disciplina História. O dia 20 de novembro não é um dia de comemorações, de festas, simplesmente, né? Mas o dia 20 de novembro é um dia para nós rememorarmos, relembrarmos a importância que as populações de origem africana tiveram para a formação do nosso país. E também é um dia para refletirmos sobre questões, né, que ainda estão muito presentes na nossa sociedade e que são heranças do nosso passado escravista, como a questão do racismo, né? A falta de oportunidades iguais, né? Para os ditos brancos e os afrodescendentes. Se nós observarmos os números no nosso país, né? Os números de acesso à educação, acesso à universidade, né? Os números de emprego, os números de assassinatos, homens e mulheres assassinados, o número, né, as estatísticas sobre a população carcerária, né, a população que está nos presídios. Se nós fizermos uma análise, né, da composição das populações nas áreas mais carentes do nosso país, nós vamos observar que a maioria dessas pessoas, né, são negras, né, são afrodescendentes. E o que isso nos diz? Nos diz que precisamos avançar muito ainda enquanto sociedade, que ainda temos muitas heranças negativas da escravidão em nosso país. Então, o Dia da Consciência Negra é, sobretudo, um dia de reflexão, é um dia de aprendizado. Consciência é isso. O que é consciência? É ter consciência, é ter conhecimento, é ter noção, é saber. Não é? Então, esse dia é para que nós saibamos a importância das populações de origem africana na formação do nosso país, literalmente, né? Tanto em termos de trabalho, quanto em termos também de cultura, de crenças, de vivências, de experiências, mas também, né, um dia para dizermos que não, basta de racismo, basta de exclusão, né? Que todos os cidadãos brasileiros devem ter oportunidades iguais. Eu sei que isso às vezes pode ser uma utopia, né? Ou seja, algo que parece impossível, mas no nosso cotidiano, ao longo de 365 dias, nós temos que lutar por uma consciência negra, ou seja, né? Para termos aí o conhecimento e a divulgação da importância dos povos de origem africana para a formação do nosso país e também, né, ao longo dos 365 dias do ano, agirmos de forma antirracista, né, defendendo uma maior oportunidade para todos ou oportunidades melhores para todos, né? E nesse dia que, como eu disse, é um dia de luta, um dia de reconhecermos e rememorarmos a importância dos povos africanos na formação do nosso país, nós vamos então falar desse tema que é um tema muito importante na história do Brasil, que é o tema do Quilombo dos Palmares. Nós vimos nas aulas que tivemos sobre a escravidão de origem africana no Brasil, que ao longo de 400 anos, 4 séculos, né, séculos 16, 17, 18 e 19, ingressaram no Brasil milhares de homens e mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, que vinham, né, de diferentes áreas do continente africano, de diferentes sociedades africanas e foram trazidos para o Brasil de forma forçada para trabalharem como escravos, né, nas mais diferentes áreas da economia, né? Na lavoura, nos engenhos de açúcar, nas lavouras de algodão, de tabaco, mas também nas áreas urbanas, né? Como escravos de gangue, escravos domésticos, como trabalhadores especializados. Aliás, é importante lembrar
que muitos desses homens e mulheres de origem africana que ingressaram no Brasil para trabalhar como escravos, nas suas sociedades de origem, né, ocupavam papéis diversos. Nas suas sociedades de origem, eles não eram escravos, né? Muitos eram reis, rainhas, príncipes, guerreiros, lideranças, administradores, comerciantes, trabalhadores agrícolas, né? Trabalhadores do campo, trabalhadores especializados que dominavam técnicas de metalurgia, ou seja, técnicas de trabalho e transformação de metais, pessoas que eram artesãos, ou seja, dominavam técnicas de produção de artigos dos mais diversos, ou seja, esses homens e mulheres que vieram para o Brasil, eles literalmente contribuíram para a formação do Brasil com as suas mãos, mas também com seus costumes, com as suas crenças e com as suas culturas. E apesar da escravidão, esses homens e mulheres, eles foram atores históricos, né? Eles fizeram a própria história, eles reconstruíram aqui no Brasil e nas Américas, apesar da escravidão, os seus laços de família, os seus laços de amizade e, né, diferentes estratégias de resistência. A escravidão no Brasil, ao longo desses 4 séculos, ela foi marcada por 2 pilares importantes, como nós vimos, né? De um lado, o conflito, a violência, o enfrentamento entre senhores e escravos, entre escravos e sistema escravista, mas, por outro lado, também a negociação, né? Ou seja, a escravidão tinha violência, tinha as rebeliões, tinha as fugas, tinha os assassinatos de feitores, de senhores, tinha os castigos físicos impostos a esses escravos rebeldes, mas a escravidão também tinha o aspecto da negociação, né? Ou seja, muitas das vezes os escravos impunham condições aos seus senhores, exigências aos seus senhores para lhes manter, né, a fidelidade, né, a tranquilidade no engenho, na lavoura, né, na senzala, enfim. Então, a escravidão sempre esteve nessas 2 bases, negociação e conflito, resistência e adaptação e busca de estratégias pela sobrevivência. E um dos mecanismos importantes de resistência que existiram durante todo esse período escravista no Brasil foi a formação de quilombos, né? E o que eram os quilombos? Os quilombos, eles eram espécie de núcleos populacionais, né? Pequenos povoados, comunidades que eram formadas principalmente por escravos fugidos, né? Que fugiam das senzalas, das roças, das lavouras, dos engenhos de cana-de-açúcar e se dirigiam, né, para o interior, para o que eles chamavam na época de sertões, para as áreas mais distantes do litoral, né, para o meio das matas, e ali construíam comunidades muitas das vezes autônomas que representavam, né, uma resistência viva àquele sistema escravista. E um dos quilombos que existiu durante o período colonial, e talvez um dos mais significativos, foi justamente o Quilombo dos Palmares, né? Vocês com certeza já ouviram falar do Quilombo dos Palmares, né? O Quilombo dos Palmares, se localizava numa região chamada de Serra da Barriga, que na época, no século XVII, nos anos de 1600, pertencia à então capitania de Pernambuco. Hoje, a Serra da Barriga, ela se localiza no município de União dos Palmares, em Alagoas, né, no nordeste do Brasil. Eu tenho aqui uma imagem da Serra da Barriga. Olha que lugar magnífico, lugar lindo, né? A Serra da Barriga hoje, inclusive, é um parque nacional, né? É uma unidade de conservação federal, é um parque de conservação
ecológica da natureza, né, que as pessoas podem visitar, os turistas podem visitar. E na Serra da Barriga, na região aonde existiu o antigo Quilombo dos Palmares, né, os administradores do parque reproduziram as antigas habitações do Quilombo, né, o palácio, entre aspas, né, a residência dos chefes, procuraram reconstruir aspectos da vivência do antigo Quilombo para que os visitantes possam, né, rememorar, rever, relembrar, conhecer essa história. Bem, desde o final do século XVI, desde o final dos anos de 1500, 1580, 1590, já existiam indícios, já existiam elementos que apontavam para a formação de quilombos, né, dessas comunidades de resistência, vamos dizer assim, negra, escrava, na Serra da Barriga. Mas foi ao longo do século XVII, ao longo dos anos de 1600, que essas comunidades quilombolas elas alcançaram uma articulação, né, uma capacidade de resistência e administração muito significativas e que causavam medo, causavam tensão à sociedade escravista, à sociedade senhorial, né? Os historiadores, os pesquisadores estimam, né, eles acreditam que o Quilombo dos Palmares ele chegou a alcançar uma população de aproximadamente 20 mil pessoas, né? Isso na década de 1670. 20 mil pessoas é um número muito significativo para aquela época, né, em que o quantitativo total da população era infinitamente menor ao que é hoje, né? Na verdade, Palmares não era um único núcleo populacional. Na realidade, o Quilombo dos Palmares era formado por diferentes núcleos populacionais, que também eram chamados à época de mucambos, né? E esses mucambos se articulavam entre si em torno de uma liderança principal, que era a liderança de Palmares. Então, o Quilombo dos Palmares, na verdade, era uma associação de mocambos, né, de diferentes núcleos de resistência que tinham uma liderança em comum, né? Ou seja, né, o Quilombo dos Palmares se tornou, em meados do século XVII, meados dos anos de 1600, uma espécie de reino africano, de núcleo africano autônomo em pleno Nordeste colonial. Ou seja, aquilo era uma espécie de desafio à ordem escravista vigente, né? Inclusive, né, os senhores, os colonos, enviaram ao longo do século XVII muitas expedições armadas, né, expedições formadas pelos bandeirantes, né, que vinham de São Paulo, para esmagar o Quilombo dos Palmares, destruir o Quilombo dos Palmares. Em outros momentos, quando o Quilombo alcançou uma importância muito grande, uma capacidade de articulação muito grande, essas autoridades locais, né, os governadores, os representantes do rei, os representantes dos senhores, inclusive procuraram negociar acordos de paz, acordos de trégua com o Quilombo dos Palmares. E o Quilombo só foi definitivamente desarticulado, né, arrasado, vamos dizer assim, desfeito, só no final do século XVII, na década de 1690. Então foi quase um século aí de lutas e resistência àquele sistema escravista, né? Em Palmares, a população ela sobrevivia, né, graças a diferentes atividades, atividade de pesca, de caça, coleta de frutos diversos, como goiaba, caju, abacate. Muitas das vezes os quilombolas, né, eles arrendavam, alugavam terras vizinhas para ampliarem a sua produção e muitas das vezes os vizinhos trocavam, né, mantimentos por munição. Isso é interessante, ou seja,
além de articularem-se internamente, né, esses homens e mulheres de Palmares se articulavam até com a vizinhança, né, com os pequenos, médios proprietários rurais do entorno. Olha que capacidade de articulação, né? E é interessante que em Palmares a complexidade social era grande, não existiam apenas escravos fugidos, escravos de origem africana, né? Tinham escravos fugidos de origem africana, libertos, escravos fugidos que eram já nascidos no Brasil, né? Populações indígenas. Palmares teve uma articulação entre africanos e indígenas que também viviam na comunidade, né? Então havia uma diversidade social interessante em Palmares, né? Diferentes grupos marginalizados, ou seja, à margem, né? Vistos, né, como inferiores, se articulavam ali naquele grande núcleo de resistência, né? E aí entram algumas questões que são importantes para a gente pensar, para a gente refletir. Como era essa organização social de Palmares? Será que em Palmares todos os indivíduos eram livres? Né? Será que em Palmares não existiam desigualdades sociais? Mas por que essas questões? Eles não lutavam pela liberdade? Todos não eram iguais em Palmares? Não. Olha só, a história ela não é uma luta do bem contra o mal, ela não é uma luta dos bandidos contra os mocinhos, mas a história, né, na verdade, é o conjunto das experiências humanas no tempo, e os seres humanos, eles lutam por interesses, eles lutam pela sobrevivência, eles lutam pelo poder, né? E Palmares acabou, vamos dizer assim, reproduzindo hierarquias, cargos, postos que existiam nas sociedades africanas. Vamos lembrar, as sociedades africanas elas eram muito variadas, existiam sociedades extremamente complexas, verdadeiros reinos, né, que tinham reis, príncipes, guerreiros, agricultores, escravos. Então, em Palmares existiam escravos também, escravos dos quilombolas, né? Mas então eles não lutavam pela liberdade? Gente, não podemos julgar ou não podemos analisar a sociedade brasileira do século XIX, ou a sociedade do século XVII, melhor dizendo, né? A sociedade colonial do século XVII com os nossos olhos de hoje. A escravidão ela já era uma instituição que existia no continente africano. E quem era o escravo? O escravo era sempre o inimigo, era sempre aquele de etnia diferente, né? E muitas das vezes essas rivalidades, essas diferenças eram reproduzidas aqui na América. Então o Quilombo dos Palmares, ele se tornou quase que uma espécie de reino africano dentro do Nordeste colonial, e dentro do Quilombo foram reproduzidas hierarquias, divisões sociais que existiam nas sociedades africanas. Então existia o rei, existiam os chefes, os administradores, aqueles que trabalhavam na agricultura, os artesãos, os escravos também. Né? Não há, então, o Zumbi dos Palmares, que foi um dos grandes líderes do Quilombo, ele era um senhor de escravos, que absurdo, por favor. Não, o Zumbi não era um filho da mãe que tinha escravos, ele era um homem do século XVII, né? Era uma liderança entre os escravos e, em Palmares, ajudou a construir uma grande experiência de resistência à ordem escravista, só que eles tinham os próprios valores, que eram os valores da época, né? Não existia ainda o que a gente podia chamar de uma solidariedade de classes, né? De uma noção de classes. Nós somos todos escravos oprimidos. Essa visão de coitadinhos, eles não se viam como coitadinhos, eles se viam como guerreiros, como pessoas que estavam resistindo. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer, né? Enfim, o importante é a gente destacar o quanto Palmares foi significativo, foi representativo, porque Palmares, como eu disse, foi quase que uma espécie de reino africano dentro do
Brasil escravista. E por isso, né, que os senhores de escravos, as autoridades coloniais, né, os homens poderosos da época temiam Palmares e quiseram ao longo de todo o tempo, ao longo de todo o século XIX, destruir aquela experiência, né? Bom, um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares foi Ganga Zumba, antes do Zumbi, né? O Ganga Zumba foi chefe do Quilombo dos Palmares, né? Foi a liderança máxima do Quilombo dos Palmares na segunda metade do século XVII, mais ou menos ali aproximadamente entre as décadas de 1650 e 1670. O Ganga Zumba, ele nasceu no reino africano do Congo, que era um reino importante na África, né? E lá no Congo ele era um príncipe, né? Sua mãe era uma rainha africana, mas durante guerras locais ele foi capturado e vendido como escravo para o Brasil. Mas aquela sua identidade de guerreiro, né, de líder, de chefe, de herdeiro de um poder, isso não lhe foi retirado, não lhe foi apagado. Tanto que ele se tornou uma das lideranças que articulavam os diferentes núcleos populacionais de Palmares, né? Esse nome Ganga Zumba significa grande senhor, e ele era considerado quase que uma espécie de rei do Quilombo dos Palmares, né? Alguns historiadores apontam que Ganga Zumba construiu até uma espécie de corte, de palácio, né? de habitação real, que reunia aproximadamente 1.500 casas, onde viviam seus aliados, os seus parentes mais próximos, aqueles que desempenhavam funções de administração, né, de cuidado ali do quilombo, né? Então isso é impressionante, essa capacidade de articulação, de recriar, né, as identidades africanas na América, né? Inclusive o Ganga Zumba impôs ao governador da capitania de Pernambuco na época, né, um sujeito chamado Pedro de Almeida, né, ele impôs a negociação de uma trégua, de um stand-by, de uma pausa nos conflitos, né, uma pausa nas ações das autoridades senhoriais que queriam destruir Palmares, né, e em troca Palmares também não iria atacar, né, agir contra os senhores locais. Mas esse acordo, vamos dizer assim, de paz que Ganga Zumba fez, né, com o sistema escravista, até dentro daquela dinâmica, né, da resistência e do conflito, mas também da negociação, não agradou a todas as lideranças internas do Quilombo dos Palmares, né? Começaram a existir disputas internas pela liderança do Quilombo, né? Em 1677, Palmares passou a sofrer novas ações, novas investidas militares, né, dos senhores coloniais, dos senhores de escravos. Isso levou a uma briga interna, um questionamento da liderança do Ganga Zumba, que acabou sendo provavelmente morto, assassinado, né, com veneno, talvez até pelas lideranças internas dissidentes, e quem o substituiu no comando de Palmares foi o seu sobrinho, né, o Zumbi dos Palmares, já nascido no Brasil, né? Era um escravo nascido no Brasil. E Palmares passou a adotar uma postura não de negociação, mas de enfrentamento aos senhores locais, aos senhores coloniais, não aceitando, né, aquelas tréguas e aqueles tratados de paz. Ele assumiu o poder, né, de Palmares, a liderança de Palmares em 1677, né, e permaneceu à frente do Quilombo até a sua morte em 1694, quando as autoridades senhoriais conseguiram efetivamente desarticular o Quilombo dos Palmares. E aí vem uma outra questão que algumas pessoas já me perguntaram, mas então Zumbi foi um traidor? Zumbi traiu o Ganga Zumba, matou o Ganga Zumba? Poxa, Zumbi não é um líder, né, da história negra brasileira?
olha só, mais uma vez, a história não é a luta do bem contra o mal, de mocinhos contra vilões. A história é a experiência, a vivência de pessoas de carne e osso, que lutam por seus interesses, por seus ideais, né? Pelas suas crenças, pelas suas visões de mundo. Então não é que Zumbi era um traidor, ele tinha uma perspectiva de resistência diferente daquela do Gangazumba, né? E ele ainda ficou muitos anos à frente do Quilombo, né? Mantendo essa resistência ao sistema escravista, né? Outras pessoas, né? Algumas pessoas também questionam, puxa, mas em Palmares não existia igualdade social, em Palmares existiam hierarquias, existiam superiores e inferiores, quem mandava e quem obedecia, existiam escravos. Então Palmares realmente foi um exemplo de luta, né? Foi um exemplo de liberdade. Pessoal, mais uma vez, a história é complexa. A história não é a briga do bem pelo mal, repito pela terceira vez, né? Palmares reproduziu, de certa forma, a complexidade, a diversidade, a riqueza, a vivência das sociedades africanas no Brasil. As sociedades africanas não eram igualitárias, elas tinham as lideranças, elas tinham subalternos, elas tinham escravos, né? Então é como se Palmares fosse a espécie de recriação de um reino africano no Brasil, colonial, do século XVII, na região do Nordeste escravista. Então Palmares foi um baita exemplo de resistência e mesmo de afronta àquela ordem senhorial escravista, e por isso que os senhores, durante um século, tentaram desarticular, destruir Palmares, né? E além disso, eu acho que Palmares é um grande exemplo da capacidade de organização, de articulação dos povos africanos no Brasil, apesar da escravidão, ou seja, apesar da condição de escravos, eles foram protagonistas, né? Eles ousaram ser protagonistas, eles construíram uma comunidade autônoma, eles impunham medo aos senhores escravistas. Então é um baita exemplo, sim, de resistência e de luta àquela ordem, né? Aquele sistema da escravidão, né? E acho que é um grande exemplo também para nós hoje, né? Para os dias atuais, de que as pessoas, né, negras, né, os afrodescendentes, eles têm tanta capacidade quanto qualquer outro indivíduo, né? E o que lhes falta é a oportunidade, né? Ou o acesso a condições mais igualitárias. Em Palmares, né, mostrou a força, a capacidade de articulação, de liderança, de resistência dos povos africanos, e nos faz pensar também, né, na grandeza, na riqueza cultural, né, dos negros no Brasil e dos seus descendentes que estão aqui até hoje, né? Na verdade, todos nós, de uma forma ou de outra, somos herdeiros dos povos africanos, porque eles literalmente escreveram com seu sangue, com seu trabalho, com a sua cultura e com a sua resistência a história do Brasil. Ok? Vou encerrar a nossa aula mostrando só algumas imagens, né, de época, algumas pinturas feitas, especialmente no século XIX, representando os quilombos, né? Que é uma representação de uma das casas que compunham os mucambos, né, os núcleos populacionais que formavam o quilombo dos Palmares. Outra representação, né, de negros, né, dançando, fazendo a sua capoeira no quilombo. E aqui também mais uma representação das populações dos quilombos. Então, os quilombos foram uma das formas de resistência que existiram ao sistema escravista. E o quilombo de Palmares, sem dúvida, é um grande exemplo da capacidade, da engenhosidade, né,
da articulação, né, do protagonismo dos povos de origem africana no Brasil. É isso. Um beijo e até a próxima aula.